Néder Especial, um oferecimento Açaí no Ponto, corte estilo e tecidos alferes. Tá no ponto, açaí no ponto. Tá no ponto, açaí no ponto. Natural, nutritivo, saboroso, mais de 56 combinações. Tá no ponto, açaí no ponto. Em Piracicaba, no Shopping Piracicaba. Em Limeira, no Limeira Shopping. Alô Piracicaba, alô região, começa agora mais um Néder Especial com um recado direto para o presidente em exercício Michel Temer. Não foi para pessoas corruptas serem colocadas no governo novo do Brasil que a gente foi para as ruas. Não foi assim, com essa razão, que nós subimos em carros de som, gritamos, esbravejamos, pedimos o impeachment de Dilma. Não foi para ver o Fabiano Silveira no Ministério da Transparência, nem foi para ver o Romero Jucá no Ministério do Planejamento. Nem foi para ver essas representações medíocres que o governo tem hoje no Congresso. Gente investigada representando o governo na Câmara e no Senado, Renan Calheiros, aquele que já devia ter sido cassado há muito tempo. Não é para isso que nós fomos às ruas, não é para isso que o povo brasileiro lutou tanto. É para manter a luta pela moralização, pela limpeza dos corruptos do poder. Michel Temer tem que entender isso. Acima de qualquer articulação de composição política que ele tenha que fazer, acima de qualquer aliança que ele tenha que fazer para que a votação de agosto mantenha o seu projeto no governo brasileiro e afaste definitivamente Dilma da presidência, mesmo com todas essas articulações concebíveis e pertencentes ao sistema político brasileiro atual, mesmo assim é inconcebível que um presidente que tenha assumido a presidência após toda essa corrupção desvairada, denunciada e também extremamente julgada e punida, tem agora em seu governo pessoas investigadas, pessoas que estão sob a júdice, sob a pena da justiça. Não é possível que a gente entenda isso como normal. Por isso, querido Michel Temer, é hora de fazer a limpeza. Saiu o Jucá, saiu agora o Fabiano Silveira, que era ministro da Transparência. Ô, Michel, é brincadeira. O cara estava para investigar os corruptos, é isso? E ele investigado também. Ele era o corrupto que estava investigando os outros corruptos. Era como colocar o lobo para tomar conta do galinheiro. Mas resolveu a tempo, né, Michel? Você, pelo menos, é mais rápido do que a Dilma. A Dilma demorou para mandar embora o Cerveró, a Graça Foster. A Dilma demorou para fazer limpeza. Aliás, a Dilma nem fez bem a limpeza. Morreu afogada com muitos dos seus asseclas. Coisa que você, inteligentemente, não vai fazer, não é isso, Michel? No ar, o nosso Néder Especial, e a gente começa falando do assunto engraçado da semana, né? O ex-senador Eduardo Suplicy foi até Brasília, sabe para quê? Para ser recebido em uma audiência com a Dilma? Mas a Dilma não está mais na presidência, o que o Suplicy foi fazer lá? Ah, o Suplicy marcou uma audiência com a Dilma? É isso? Não, a Dilma chamou o Suplicy para uma audiência? A história conta que o Suplicy pediu uma audiência com a Dilma em 2013. Ele era senador da República, queria uma audiência com a Dilma. A Dilma não aceitou marcar nada com ele. Em 2014, o Suplicy era candidato ao Senado. A Dilma não quis marcar audiência com ele. Em 2015, o Suplicy era secretário do Haddad. A Dilma não quis marcar audiência com ele. Em 2016, o Suplicy finalmente recebeu a notícia de que a Dilma o receberia no Palácio do Planalto. No Palácio do Planalto não, Palácio da Alvorada, né? Isso, para uma audiência. Só que a Dilma não é mais presidente. O que a Dilma vai falar com o Suplicy se ela não está na presidência? E o que o Suplicy aceitou falar com a Dilma?
Esquisito isso, né? Diz que trataram ali da implantação do programa da renda mínima. E o pior de tudo, além de não mandar mais nada, a Dilma disse que prometeu para o Suplicy que vai instalar uma comissão para estudar o projeto de renda mínima. E o pior é que o Suplicy concordou. Que bom, presidenta! Suplicy, a Dilma não está mais na presidência. Ela não é mais presidenta ou presidenta, como muita gente fala. E você, Suplicy? Pô, ó, lava o rosto, né, Eduardo Suplicy? Acorda, querido. Pô, você foi negociar o quê com quem, Suplicy? No ar, o nosso Néder especial na tela da TVR, hoje trazendo uma entrevista com o jornalista Ivan Galvão. Nós vamos falar sobre o Brasil de hoje, a crise brasileira socialmente falando, depois dessa terrível cena do estupro coletivo do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre essa situação terrível por que passa as mulheres no Brasil. Em Piracicaba, essa semana, teve também casos de estupro. E vamos falar sobre a política nacional, os destaques que você vê aqui no nosso Néder especial. Portanto, fique ligada, o programa de hoje está começando agora. Tá no ponto, açaí no ponto. Tá no ponto, açaí no ponto. Natural, nutritivo, saboroso, mais de 56 combinações. Tá no ponto, açaí no ponto. Em Piracicaba, no Shopping Piracicaba. Em Limeira, no Limeira Shopping. Novo dia! Novo dia! Novo dia! Alexandre Néder. Estou aqui com o jornalista Ivan Galvão. Vamos falar de assuntos referentes ao Brasil. O tema do momento é a cultura do estupro, esse absurdo que o Brasil inteiro tomou conhecimento, o caso da menina de 16 anos, vítima de uma atrocidade sem limites, um caso que repercute e que mostra quantas e quantas e quantas meninas passam pelo que ela passou sem que ninguém saiba, sem que ninguém denuncie. Ivan Galvão, primeiramente, prazer tê-lo aqui de novo. Boa noite, Alexandre Néder, boa noite, telespectadores. O prazer é todo meu, é com alegria que eu estou aqui no seu programa mais uma vez. Você veio agora do Rio de Janeiro, passou uns dias lá. Como é que está o clima do Rio? A cidade entristeceu com esse assunto do estupro coletivo. Com certeza, Alexandre, o clima de comoção, o clima de tristeza. O governador do Rio de Janeiro, em exercício, do alto dos seus 82 anos, entristecido com aquilo, chegou até mesmo a dizer que a sua opinião pessoal era pela pena de morte. Claro que tem muitas pessoas que pensam mesmo, inclusive até os próprios criminosos, muitos pensam isso sobre a questão do estupro, né? Infelizmente isso foi uma coisa que desonrou o Brasil, desonrou a cidade do Rio de Janeiro, e a preocupação lá estava muito grande e o povo consternado na rua, entristecido e revoltado e indignado ao mesmo tempo. Muitas opiniões partiram naquele momento, e até hoje são feitas, principalmente nas redes sociais, dizendo que a menina tinha como hábito participar de algumas aventuras sexuais, que ela era uma menina costumeiramente conhecida ali no meio, e que naquele dia só ficou conhecido o escândalo, o estupro, porque teria vazado as imagens na internet. Mas, na verdade, aquilo que aconteceu foi um absurdo. Teve uma imagem ali que foi passada
pelos celulares do Brasil inteiro, que mostra, lamentavelmente, a menina machucada, ensanguentada na cama, e os seus estupradores olhando para a câmera, dando risada, satirizando aquilo como se fosse uma coisa normal, como se aquela mulher, aquela figura feminina que estava lá, fosse um objeto não apenas para sexo, mas para violência, para ser usada. E foi uma situação que constrangeu todo mundo, né, Ivan? Com certeza, porque, veja bem, independentemente de qualquer coisa, se a garota ela tinha hábitos, enfim, de se drogar ou qualquer coisa, o sexo não consentido ele é estupro. Independentemente dessa cultura de que a mulher honesta e as outras mulheres, né? Essa é a cultura do estupro que está incutido aí na cabeça de muitos homens. E o machismo exacerbado na sociedade, essa coisa meio moralista também, que eu vi com muita tristeza, até mulheres condenando a garota. Tal. Primeiro, nós não podemos responsabilizar a vítima por ela ter sido vítima do estupro. Não é? Então, existem casos e pesquisas, Alexandre, que é preocupante, de dizer que a mulher, dependendo da maneira que ela se comporte, que ela esteja vestida, ela está pedindo para ser estuprada. Isso é uma coisa absurda. Então, você ter, por exemplo, pessoas que vão para a escola, que chegam tarde, mulheres que trabalham, ou que estejam na rua, e são mulheres, são simplesmente mulheres, independe da sua situação, do que ela seja e tal, ela está sujeita a ser estuprada, violentada por essa cultura do estupro. Estar na rua a essa hora é porque está pedindo para ser estuprada, como se isso fosse um dado da natureza, né? Isso é muito preocupante para um país que quer ser civilizado. Agora, Ivan, o fato dela ter sido uma menina que cresceu no meio dos bandidos, no meio do tráfico de drogas, né? Ela foi uma menina que conheceu também a droga e que se viciou, é uma dependente química. Ela, nas palavras da sua própria mãe, ela faz coisas inimagináveis para conseguir a droga, foi o que a sua mãe disse ao repórter Roberto Cabrini num belo trabalho de jornalista Cabrini no SBT, programa Conexão Repórter, que eu assisti. Ele entrevistou não apenas a adolescente, quanto a mãe dela também. Pode-se dizer, então, que ela é vítima também do meio? É vítima desse sistema de escravidão formado pelo tráfico? O tráfico acaba formando jovens, adolescentes, crianças, escravos. É uma vítima da escravidão provocada pela droga. Olha, onde você tem a ausência do Estado, que normalmente acontece em lugares, em comunidades carentes, em comunidades pobres. Então o tráfico, aquele que é o mais forte, impõe os seus próprios valores. Isso é uma coisa preocupante, isso é um fato, isso que você está falando. Existem muitas meninas de 13, 14 anos que elas já estão sendo usadas como escravas do tráfico dominante nas comunidades. Por que isso? Você tem uma ausência do Estado, um abandono total. O Estado, quando chega, ele chega sempre para reprimir. Ele nunca chega no sentido de trazer algo em troca daqueles impostos que os cidadãos pagam. É sempre a repressão, é sempre com violência, é sempre inquirindo pessoas em qualquer situação. É muito complicado você não ter a sua dignidade violentada. Esse é o primeiro ponto. Nas comunidades onde o tráfico domina, onde a violência ela é permanente, é claro que as meninas elas são as mais vulneráveis. A mulher, independentemente dessa coisa isso é realmente um problema social. Agora, você tem também, no Brasil todo, você tem problemas com isso. Essa coisa do estupro coletivo, essa é uma questão da cultura mesmo. Eu até acho, eu sou um homem feminista, não é? Que luta, que escreve, que trabalha sobre essa questão da mulher. Eu acho que as mulheres, às vezes, elas erram no seu movimento. Eu não diria erram, mas se equivocam. Quando você vai elas fazem as reuniões para debater os seus assuntos, não levam os homens. Não levam os seus maridos, os seus namorados para debater isso, porque a solução está com aqueles que detêm o poder, que são os homens.
a Câmara dos Deputados, você tem no Congresso todo 10% de mulheres, que é uma coisa absurda se ela é maioria no eleitorado, ela é maioria em todos os setores. Na hora da política pública, a mulher ela é só a vítima. Então, nós temos que combater a cultura do estupro, independentemente de forma, né? Porque o estupro por si só ele já é uma coisa nojenta, degradante e às vezes nos envergonha como homens de bem, seres humanos, quando a gente vê que pessoas estão agindo dessa maneira. Agora, é um dado preocupante, porque isso que você fala, de ser vítima do tráfico, isso é uma realidade nos morros cariocas, uma realidade nas periferias de São Paulo, é uma realidade em Salvador, e tem ainda a questão da prostituição infantil, que é um outro dado muito grave, a questão do estupro que sai de dentro de casa, não é? Acho que é importante que as pessoas observem que assim, é muito complicado quando a gente quer estereotipar uma classe social, quando na verdade ele também está em todos, ele permeia por toda a camada da sociedade, a violência, o estupro, é sempre contra o vulnerável, que é a mulher ou uma criança, infelizmente. No mesmo final de semana que nós tivemos o estupro dessa menina, o estupro coletivo lá no Rio de Janeiro, no mesmo final de semana nós tivemos o estupro de uma pré-adolescente aqui em Piracicaba, uma menina de 12 anos, ela estava saindo de uma festa, né? Estava andando na rua sozinha, foi até um posto lá no bairro da Pauliceia, estava acompanhada de uma amiga, a amiga deixou ela lá e ela foi caminhando sozinha para casa quando foi capturada por um maníaco. O cara pôs ela no carro, levou ela para um canavial e ela foi estuprada. Esse estupro não teve a repercussão do estupro coletivo do Rio de Janeiro, mas para nós aqui de Piracicaba é algo extremamente doloroso. 12 anos de idade é uma idade em que essa menina estava e está ainda formando as suas concepções de vida, os seus sentidos, os seus sentimentos estão sendo moldados, o seu aprendizado, e ela passa a ter uma repulsa tremenda às coisas a partir de agora, um trauma imenso, com toda certeza. E a impunidade é o que mais incomoda, porque esse cara que fez isso, esse bandido, esse marginal, pode voltar e com certeza vai voltar a fazer isso com mais meninas. 12 anos de idade. 12 anos de idade. Uma criança, Ivan. É revoltante. É revoltante. O que se pode fazer, na sua maneira de entender? Há alguma ação governamental que possa trabalhar nesse aspecto de combater essa prática? Ou isso é apenas uma questão, vamos dizer assim, de orientação, de educação e também de controle social? Olha, Alexandre, o Congresso se mobilizou diante de todo esse escândalo que deu internacional e começa a aprovar uma legislação um pouco mais dura. Não sei se você sabia, não sei se você sabe, que nem o estupro coletivo ele não era tipificado legalmente, né? Porque é uma coisa tão absurda, né? Que sempre se ouviu falar em estupro e tal, uma coisa que a gente se ouviu falar e sempre combateu, sempre com muita veemência. A questão é que não tinha nem na lei, não tinha absolutamente nada. E começa a aparecer casos. Teve no Piauí, né, um caso, acho que 2 ou 3 casos aqui, enfim, no Rio de Janeiro não é a primeira vez, houve aquele caso de atacarem uma turista na van, vários. Então, teve uma menina uma vez, não me lembro em qual estado, que ficou presa junto com vários homens na cadeia. Foi no estado do Pará. Estado do Pará. Absurdo. É um absurdo. Aí o que acontece? Você começa a ver que é uma questão de cultura. Se é uma questão de cultura, ela tem que ser mudada. É possível mudar. Agora, como é que você mudaria só com as leis? Você vai fazer só... Porque o Brasil já é o 3º país no mundo que mais prende. Quando a sociedade ela só tem como resposta, como proposta prender, ela vai acabar criando um problema muito mais sério, porque você tem uma quantidade de 600 mil presos. Então, existe... Para você combater isso real, que é uma coisa que está ligada a violência, a personalidade de alguns homens, o machismo e tal, teria que ter uma educação do respeito de gênero, né? Para se saber o que é homem, o que é mulher, o respeito que cada um deve ter um pelo outro. Agora, nós, homens, né?
somos educados pelas mulheres. E às vezes, algumas coisas que a gente já traz porque uma mulher colocou para a gente, né? Então, eu, graças a Deus, eu tive uma educação onde minha mãe, uma senhora do meio rural, essa coisa toda, mas ela era um pouco adiante do seu tempo. Então, ela me ensinou que o homem chora, né? Que o homem sente medo. Enfim, que o homem é um ser humano, tem os seus sentimentos. Não é mais nem menos, né? Diferente da mulher, cada um tem o seu papel, e até por uma questão física, essa coisa toda, mas não existe papel definido para a mulher. A mulher não nasceu para lavar louça, a mulher não nasceu para ser... Ela pode ser mãe, é uma opção, mas não nasceu só para isso, não é? Agora, nós precisamos mudar nosso comportamento, né? As mulheres precisam entender que vai fazer algo que depende de mudança de lei, tem que levar os homens para discutir. Vai discutir a violência contra a mulher, tem que levar o homem para dizer, olha, fala para os seus amigos, ou você também, muda o seu comportamento. Porque se cada um for achar que cuida do seu cantinho, aí fica... as mulheres de um lado, os homens de outro, os negros do outro, cada um cuidando do seu, você não consegue fazer a grande força de mudança do país, né? Porque você precisa mudar a cultura, o respeito ao seu semelhante, a saber que a mulher, ela faz parte do seu mundo e ela tem uma inteligência, o país perde muito, né? Porque você discrimina, então você deixa de usar a inteligência da mulher, você deixa... E fora o nosso comportamento do dia a dia, das religiões, né? Que impõem coisas como a mulher uma extensão de propriedade. Então, são coisas que a gente precisa destruir ao longo do tempo aí, para poder fazer com que, no mínimo, a mulher seja respeitada. É um absurdo quando a gente vê os números do IBGE, que né, cada minuto, cada 15 minutos uma mulher é assassinada pelo fato de ser mulher. Isso é bastante preocupante, né? Ela fica frágil diante de uma agressividade tamanha. E sem contar que você vai... A mulher ela não consegue dar queixa porque se não é na delegacia da mulher... ela é constrangida com perguntas que que a deixam cada vez mais humilhada. A justiça, os juízes também não são preparados para fazer esse tipo de julgamento. Então, em todos os setores que a gente olha, a gente vê o machismo, e aí se coloca, por exemplo, a mulher nas redes sociais, nós vimos aí a moça com um problema, isso é uma vítima, realmente, como você coloca, do tráfico, de uma vítima dessa tragédia social que se vive no Brasil. Mas, acima de tudo, tem uma cultura enraizada com que o homem pode tudo e a mulher não pode nada. É isso. É verdade. É uma situação histórica, culturalmente falando, né? Com certeza. Infelizmente. Nós estamos com o jornalista Ivan Galvão, trazendo aqui as reflexões sobre esse assunto que está realmente movimentando o Brasil inteiro, as pessoas se sentindo muito mal com as notícias. Fomos todos ofendidos com aquelas imagens que foram postadas nas redes sociais, no WhatsApp, né? As coisas foram viralizadas de tal maneira que todo mundo recebeu e teve pessoas que realmente ficaram extremamente deprimidas, porque viram ali uma situação de selvageria, de trato totalmente zero para a valorização humana, para a valorização dos seres vivos, o que é realmente uma coisa deplorável. Ivan, o Brasil passando por momentos agora de transformação política, temos aí agora, possivelmente em agosto, a votação final do impeachment, não é? A presidente Dilma está afastada, o presidente interino é o vice-presidente Michel Temer, que pelo andar da carruagem, pelo que está sendo já observado, voltará a ter aí uma votação favorável, que seria o desfecho com o afastamento oficial de Dilma em agosto. O Brasil, com esse novo momento político, ele vai ter que se adaptar a uma nova fiscalização das ações dos políticos. Nós estamos vendo aí o povo permanentemente fiscalizando. Para quem pensou que todos os protestos, todas as fiscalizações populares terminassem com o impeachment, se enganou, porque o povo pediu a saída do Jucá,
Jucá caiu fora. O povo pediu a saída do Fabiano, o cara lá, o ministro da Transparência, que estava envolvido na maior maracutaia de corrupção, né? Como é que pode o ministro da Transparência e ser realmente um homem investigado por corrupção? Todas essas iniciativas tiveram repulso popular. Essa situação constrangedora aí que passou até o Michel Temer. Isso mostra que o povo está atento, né? Nem A nem B. O que se quer é limpar a política brasileira. É isso. Cola isso agora, o que as pessoas estão dizendo? Não importa partido, não importa a pessoa, temos que limpar os políticos desonestos do Brasil. É por aí? Cola isso? Alexandre, é o seguinte, todo movimento, na história da humanidade, todo movimento de mudança, ele nunca começou com uma grande ideia. Ele nunca foi a Revolução Francesa, todos os grandes movimentos. Ele começa com uma coisa meio imbecil, uma coisa que meio, por exemplo, a gente vamos remeter a junho de 2013, né? Começa com 20 centavos do ônibus, depois 20 centavos, bom, estamos com um processo de impeachment. Acumula-se essa força toda e tal. A grande questão que me parece é que o povo lutou por uma coisa e vai conseguir outra. Sabe? Vai conseguir outra. Então, por quê? Porque ele foi para a rua, num primeiro momento, para o impeachment, essa coisa toda, e depois, me parece que eu tenho observado, conversando com pessoas, essas pessoas começam a se sentir meio usadas. Falam, peraí, mas não era isso que eu tinha pensado nesse primeiro momento e tal e tal. E aí começa, então, a despertar uma consciência de que, peraí, está tudo errado aí, não era isso que eu queria, e vai e sabe que a rua pode trazer resultados positivos. A participação é importante na democracia. A democracia ela é construída a duras penas, mas é assim mesmo. É com reivindicação, é com empurrões, é dessa forma. Ivan, prazer mais uma vez tê-lo aqui com a gente, viu? Um grande abraço. Ô, Alexandre, eu fico feliz de estar aqui com você mais uma vez e poder participar do seu programa. É sempre um motivo de alegria. Eu gosto muito porque você, com a sua sensibilidade, um jornalista atuante, atualizado, sempre trazendo grandes temas para o debate, isso aí é muito importante. Muito obrigado pela oportunidade e um forte abraço a você. Eu que agradeço sempre seu carinho, a sua amizade. Ivan Galvão com a gente e o programa de hoje fica por aqui. Fique ligado, fique ligada, tenha uma grande semana, fique sempre com Deus. Tchau, valeu!